Olá, gente, tudo bem? Aqui quem fala mais uma vez é o professor Caio, professor de matemática do nono ano B na EMEB Nazaré e também professor de matemática dos sextos anos A e B da EMEB Rosa Scavone. Esse vídeo está sendo gravado para tratar do seguinte tema, para tratar da tabela das razões trigonométricas para os ângulos notáveis, tá bom? Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de dar um recado. Recado é, fique em casa, cumpra o isolamento social, só saia quando muito necessário, sempre utilizando máscara e higienizando as mãos com álcool em gel. Vamos fazer tudo o mais correto possível para que o mais breve a gente possa retornar à nossa normalidade, tá ok? Isso dito, gente, a gente pode então começar a estudar um pouco essa tabela, né, das razões trigonométricas para os ângulos notáveis, e eu já peço perdão de antemão, né, por esse garrancho que acabou ficando aqui, porque eu comecei a fazer a tabela de um jeito, né, e depois eu quis inverter, né, as linhas com a coluna, mas aí eu achei que e aí, enfim, eu precisei fazer esse pequeno garrancho para poder inverter as linhas com as colunas, tá bom? Então, de antemão, eu já peço perdão. Mas vamos lá. Vamos tentar entender primeiro o que está escrito nessa tabela, né? Essa tabela, ela fornece para a gente o seno, o cosseno e a tangente, o seno, o cosseno e a tangente, desses três ângulos, do ângulo de 30 graus, do ângulo de 45 graus e do ângulo de 60 graus. A tabela fornece seno, cosseno e tangente desses três ângulos. Por exemplo, a tabela diz pra gente que o seno de 30 graus, ela diz pra gente que o seno de 30 graus seno de 30 graus se eu cruzar o 30 graus com o seno, vai dar meio. Então, seno de 30 graus é 1 sobre 2, é meio, tá? 1 meio. Bom, por exemplo, a tabela também me diz que a tangente de 45, olha, a tangente de 45 graus é 1. A tangente de 45 graus é 1. Ela diz também que, por exemplo, o cosseno, né, de 60 graus, cosseno de 60 graus, é meio, assim como o seno de 30. Beleza? Então isso é como a gente lê a tabela, tá? Ela fornece pra gente o seno, cosseno e a tangente desses três ângulos que são conhecidos como ângulos notáveis, tá? Mas agora a gente precisa entender o que significa esse negócio de seno de 30 graus igual a meio. Bom, gente, na aula passada a gente tinha aprendido que o seno, né, ele era uma divisão, né? A gente aprendeu que o seno era uma divisão, né? Então, se eu tenho um ângulo aqui, né, alfa, no caso aqui 30 graus, se eu tenho um ângulo de 30 no triângulo retângulo, a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa é o que eu chamo de seno. Então, né, nesse desenho aqui, o seno de 30 é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Mas essa tabela, né, essa informação está me dizendo que sempre que o ângulo for 30, independentemente de quem seja o cateto, de quem seja o cateto oposto e de quem seja a hipotenusa, essa razão, no final das contas, vai acabar sendo igual a meio. Tá? Então, sempre que eu tiver um triângulo retângulo e nesse triângulo retângulo tiver um ângulo de 30 graus, o seno vai valer meio. Ou seja, a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa, né, cateto oposto dividido pela hipotenusa, é meio. Eu não estou querendo dizer que o cateto oposto é 1 e que a hipotenusa é 2. Estou querendo dizer que na hora que eu divido um pelo outro, isso é a mesma coisa que 1 sobre 2. Tá? Então, sempre que o ângulo for 30 graus, o seno vai ser meio. Ou seja, sempre que eu tiver um triângulo retângulo com ângulo de 30 graus, a razão entre o cateto oposto ao ângulo de 30 e a hipotenusa vai ser meio. Da mesma forma, né, se eu pegar aqui, olha, um triângulo retângulo, né, com um dos ângulos medindo 45, um triângulo retângulo com um dos ângulos medindo 45, a tangente é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente, tá bom? Ou seja, sempre que o triângulo tiver um ângulo de 45, a hora que eu fizer a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente, né, isso daria tangente, mas eu já sei que essa tangente vale 1, tá?
Então, a razão, né, entre o cateto oposto e o cateto adjacente num triângulo retângulo com um ângulo de 45 é 1, tá? Então, independentemente de quem sejam os lados, essas razões já são dadas por essa tabela, tá bom? Bom, vamos entender como é que funciona isso na prática, vamos entender isso com exemplos. Esses exemplos aqui são exemplos lá do Aulep, tá bom? O primeiro exemplo é esse aqui. Calcule a medida x, tá? Calcule a medida x no triângulo retângulo abaixo. No triângulo abaixo. Então, vamos calcular a medida x no triângulo abaixo. Bom, gente, num exercício desse de trigonometria, em que ele dá um ângulo, né, dá um lado e pede o outro lado, a primeira coisa que eu recomendo é que vocês identifiquem os lados, tá bom? Por exemplo, aqui, com relação ao ângulo de 60, o 2 raiz de 3 é o cateto oposto. Então, 2 raiz de 3 é o cateto oposto. E o x, né, ele acaba sendo a hipotenusa desse triângulo retângulo porque ele se opõe ao ângulo reto. Então, eu tenho o cateto oposto e quero descobrir a hipotenusa. Aí, gente, pensem comigo. Qual é a razão trigonométrica, né, que envolve cateto oposto e hipotenusa? É o seno, o cosseno ou a tangente? Da aula passada, se vocês lembrarem e tiverem anotado no caderno, a razão trigonométrica que envolve o cateto oposto e a hipotenusa é o seno. Então, nesse exercício aqui, eu vou fazer o uso do seno, tá bom? Então, vejam só. Eu vou escrever a relação do seno aqui. Vou escrever a relação do seno. Então, vamos lá. Vou escrever lá, olha. Seno de 60, né? O que é o seno desse ângulo? Bom, o seno desse ângulo é o cateto oposto a ele, 2 raiz de 3, sobre a hipotenusa, que é x. Tá bom? Só que, gente, beleza, o seno de 60 graus é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, 2 raiz de 3 sobre x. Só que se a gente lembrar aqui na tabela, sempre que eu tiver um ângulo de 60, né, o seno do ângulo de 60 é a raiz de 3 sobre 2. Sempre que eu tiver um ângulo de 60, então, a hora que eu dividir o cateto oposto pela hipotenusa, tem que dar raiz de 3 sobre 2, porque o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, eu sei, no final das contas, como o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, que a hora que eu dividir aqui o cateto oposto pela hipotenusa, isso tem que ser igual a raiz de 3 sobre 2. Tá? Por quê? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso porque o seno de 60 é exatamente raiz de 3 sobre 2. Funciona assim, se eu tiver um ângulo 60, a hora que eu dividir cateto oposto por hipotenusa vai dar raiz de 3 sobre 2. É isso que está dizendo ali na tabela, tá? É isso que significa dizer que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Tá bom? Bom, então, agora, veja o que dá pra gente fazer. Agora dá pra gente multiplicar em cruz, gente. Olha lá, ó. Né? Podemos multiplicar em x, porque eu tenho uma igualdade de razões, eu tenho uma proporção. Então, vai ficar raiz de 3 vezes x igual a 2 vezes 2 raiz de 3. 2 vezes 2 raiz de 3. Bom, gente, raiz de 3 vezes x não tem muito o que fazer. Agora aqui, 2 vezes 2 raiz de 3, eu só multiplico, né, a parte inteira. Então, 2 vezes 2, 4 raiz de 3. Tá bom? E aí, finalmente, para descobrir o x, a gente pode passar o raiz de 3 dividindo. Então, vai ficar 4 raiz de 3 dividido por raiz de 3. E a gente pode, né, cancelar o raiz de 3 aqui e vai dar simplesmente 4. Então, o x, neste caso aqui, é 4. Tá? A medida da hipotenusa, portanto, é 4. O x é igual a 4. Tá bom? Para isso eu utilizei a informação do seno de 60 ser igual a raiz de 3 sobre 2. Se vocês quiserem pensar assim, eu estou substituindo o seno de 60 por raiz de 3 sobre 2, tá? Porque eu já sei que o seno de 60 é sempre raiz de 3 sobre 2. Beleza? Vamos ver mais um exemplo, gente. Para a gente tirar mais dúvidas a respeito disso. Bom, próximo exemplo ele fala assim. Calcule a medida x no triângulo abaixo. Mesma coisa, mesmo problema, tá bom?
E já que é o mesmo problema, a gente vai começar do mesmo jeito. Como que a gente começou no outro exemplo? A gente começou, né, identificando os lados. Então, vamos identificar os lados. Então, com relação ao ângulo de 30, este lado aqui é o cateto que fica ao lado do ângulo de 30. Então, 3 raiz de 3, ele é o cateto adjacente, por isso que eu estou abreviando por CA. O x, por outro lado, ele é a hipotenusa, né, porque ele se opõe ao ângulo reto. O x é a hipotenusa. Aí vamos pensar do que a gente lembrou da aula do que a gente lembra da aula passada. Qual das três razões, seno, cosseno ou tangente, qual das três envolve cateto adjacente e hipotenusa? Bom, a razão trigonométrica que envolve tanto o cateto adjacente como a hipotenusa é o cosseno. Cosseno é cateto adjacente por hipotenusa. Então eu vou usar o cosseno. Cosseno do ângulo de 30. Tá bom? Vou usar, então, o cosseno do ângulo de 30. Beleza, gente. Então, vamos lá. Usando o cosseno, bom, o que é cosseno do ângulo de 30? Bom, é o cateto adjacente, né, que é 3 raiz de 3, dividido, né, pela hipotenusa, que é x. Então, esse é o cosseno de 30, né? Cateto adjacente dividido por hipotenusa, 3 raiz de 3 dividido por x. E aí a gente lembra, né, da nossa tabela, já que está o ângulo de 30 envolvido e o ângulo de 30 é um ângulo notável, tá? A gente sabe que o cosseno de 30 é raiz de 3 dividido por 2, pessoal. Tá? Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, tá bom? Ou seja, sempre que eu tiver um ângulo de 30, a hora que eu dividir o cateto adjacente, né, que é o cosseno é cateto adjacente por hipotenusa, sempre que eu dividir o cateto adjacente pela hipotenusa, isso vai dar raiz de 3 sobre 2, tá bom? Bom, então é só igualar, né, essa razão a raiz de 3 sobre 2. E resolvendo a equação, pessoal, vai ficar assim, olha. Resolvendo a equação vai ficar raiz de 3x igual a 2 vezes 3 raiz de 3. Vai dar 6 raiz de 3. E aí, passando o raiz de 3 dividindo, né, eu posso cancelar e vai dar 6. Logo, o x vai ser igual a 6. Beleza, pessoal? Então, esse vídeo era isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, podem me procurar no WhatsApp. Até mais. Tchau, tchau.